Olá, queridos ouvintes e amigos. Estamos aqui para mais um programa Palestra na Fraternal, recebendo novamente com muita alegria a Leonilda Nardi, que veio nos agraciar com mais um tempinho dela, nos dando mais esclarecimentos, informações. A palestra, quem puder assistir, ela traz novos aprendizados sobre determinados temas. Então é muito gostoso, muito legal de se escutar, de ouvir. E nós agradecemos muito a presença da Leonilda aqui. A palestra que ela vai nos agraciar hoje tem o tema que é Finalizando a Nova Era. E nós temos certeza de que será um tema muito bem elucidado pela nossa querida Leonilda, e vamos sempre aprender mais e mais. E seja novamente bem-vinda e que tenhamos todos uma ótima palestra. Muito obrigada mesmo. Eu é que tenho que agradecer. Agradeço muito a oportunidade de poder voltar aqui à Fraternal, poder rever vocês todos que são amigos assim muito queridos, né? E podermos também estarmos juntos com estes queridos amigos, né, que estarão nos acompanhando em seus lares. E eu peço a Jesus que nos abençoe a todos que aqui estamos e a todos vocês que estão em seus lares nos acompanhando, com muitas bênçãos de paz, de amor, de luz, e que me auxilie para que eu consiga transmitir os ensinamentos, né, da noite de hoje. Pois hoje nós escolhemos um tema que eu acho assim bastante importante, porque ele tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. E é um tema que foi, de certa forma, desenvolvido numa parábola de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50. Eu vou ler, então, a parábola de Jesus para que depois a gente possa comentar, assim, os seus trechinhos, né? Então, Jesus disse assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies. E quando está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os bons e os lançarão na fornalha acesa, né? Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, esta é a parábola de Jesus. Então, como nós sabemos, Jesus ele costumava fazer assim, transmitir os seus ensinamentos de uma forma assim bastante simples, para que pudesse ser compreendida pelo público que o ouvia. Pelo público que o ouvia. E nesta parábola, a gente vê que ele estava falando aos pescadores, então ele está usando, né, esses termos, ele está dando exemplo a rede, os peixes, etc., para que eles pudessem compreender melhor. E nós, atualmente, graças a Deus, com o auxílio desta doutrina de luz tão abençoada, né, que nos ajuda a entender melhor os ensinamentos de Jesus, nós vamos procurar desenvolver o tema aqui desta palestra de hoje. Então, ela começa dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a uma rede. Bom, o reino dos céus, ou o reino de Deus, que é a mesma coisa, são expressões que Jesus usava frequentemente, né? E ele tinha um objetivo, que era mostrar que esse reino não era um lugar, né? Não era um lugar determinado.
Tanto é que, num determinado momento, ele diz, né, falando aos que o estavam ouvindo, ele diz assim, que o reino dos céus não era um lugar que estava aqui ou acolá, né, ou ali em outro recanto, porque o reino dos céus, ele já estava entre nós. Quer dizer, ele está querendo dizer que o reino dos céus, ele já estava em nós. Na verdade, ele está dizendo que o reino dos céus é um sentimento bom, de amor, de paz, de misericórdia, que pode estar em nós. Vai depender dos nossos atos, né? Porque quem gosta de fazer o bem, quem tem essa preocupação, né? Se preocupa com o próximo, procura ajudar, procura fazer o bem de alguma maneira, essa pessoa, ela tem o céu no seu coração. Ela tem esses bons sentimentos dentro dela. Então, ela tem o céu em seu coração. Então, não é um lugar fora dela, mas está no seu coração. Aquele que só fica fazendo maldades, que fica prejudicando o seu próximo de alguma maneira, logicamente que ele está muito mal interiormente, não é? E aí ele vai ter que trabalhar bastante para conquistar esse céu dentro de si mesmo, né? Bom, essa rede, o que ela simboliza? Ela simboliza esse reino, né? Esse sentimento de paz, de amor, de misericórdia divina, que Deus, nosso Pai, estende a toda a humanidade, a todos os peixes, sem exceção nenhuma. Todos são envolvidos por essa rede. Então, são esses sentimentos, né, de paz, de misericórdia, né, que Deus estende a todas as criaturas. E na parábola, Jesus diz assim, que quando a rede está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, não é? E lá eles ficam sentados e separando os peixes e escolhendo. Os bons são colocados num cesto. Os maus são, ele diz, deitados fora, né? Provavelmente, esse deitados fora quer dizer, são separados dos bons, lógicos, provavelmente vão voltar para a água, para o rio, né? Para que possam continuar o seu desenvolvimento, porque talvez esses peixes ainda estejam pequeninos, né? Precisam crescer um pouquinho mais. Então, eles voltam lá para a água, né? Então, o que significa isso? A doutrina espírita, na verdade, nos explica, né, que o que está acontecendo, porque ele está falando de uma seleção, tá certo? Aqui ele está dizendo, está havendo uma seleção. E a doutrina espírita nos explica que nós estamos vivenciando atualmente um momento, assim, muito importante, que tem a ver com essa seleção. Jesus ainda diz, quando ele termina, ele diz assim, assim será, ele fala da seleção e diz assim, assim será na consumação dos séculos, né? Então, a doutrina espírita nos explica que este momento que nós estamos vivendo é um momento de transformação da Terra, é um momento de finalização de uma era, né, de um ciclo, que é o ciclo que é chamado de expiações e provas, é o nome que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o que acontece? E a Terra vai passar para um novo ciclo de progresso, porque a Terra já esteve em períodos diferentes, né? Há milênios, há bilhões de anos, a Terra, né, logo no seu início, foi um mundo primitivo, né, onde, e aqui estavam quem? Os espíritos, vamos dizer, nas suas primeiras encarnações, tá certo? Aí foi passando o tempo, né,
foi passando muito tempo e aí se chegou nessa fase que hoje é considerada de expiações e provas, né? Conforme o Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, nos esclarece muito bem. E esse período de expiações e provas é um período que se caracteriza assim, pelo mal, digamos assim. O mal predomina sobre o bem. Existe o bem, existe muita gente fazendo bem, mas o mal ainda chama mais atenção. Quer dizer, o mal ainda predomina, né? Então, é por isso que a gente vê tantas coisas aí que nos deixam assim preocupados, né? Violência, tantos problemas, tantas situações assim que são desagradáveis, né? Que a gente não gostaria que acontecesse e que a gente gostaria realmente que o mundo fosse melhor, que não tivesse nada disso, né? Mas o progresso também é uma outra lei divina, né? Então, o nosso mundo está realmente progredindo, né? E ele caminha, né, para tornar-se um mundo melhor, né? Ele deixa de ser um mundo de expiações e provas e passa a ser um mundo melhor. Ainda na parábola, vamos ver aqui alguns pontos da parábola que eu não posso me esquecer, né? Ele diz assim: sairão os anjos e separarão os maus dentre os bons, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Muitas vezes, Jesus usava expressões assim muito fortes para chamar a atenção das pessoas, né? O Kardec explica muito bem isso no livro A Gênese, né? Ele explica isso. Jesus utilizava expressões fortes com esse objetivo. E acredito que aqui é exatamente isso, né? Então, quem são esses anjos que ele diz? Esses anjos são espíritos sublimes, né? Espíritos elevados, que, junto com Jesus, velam pelo desenvolvimento do nosso planeta, tá certo? Então, o que está sendo feito? Já está sendo feita essa seleção, né? Isso é uma coisa que já está acontecendo. Estes espíritos sublimes, né, em nome de Jesus, já estão selecionando aqueles que se importam com o bem, né, em praticar o bem, e aqueles que estão voltados ainda para o mal e não têm vontade nenhuma de procurar melhorar, né? Esses espíritos que muitas vezes estão ligados a quê? À criminalidade, né? Ao tráfico e a tantas outras coisas assim que a gente sabe muito bem que nos causam aflições, né? Nós ficamos muito aflitos com essa situação. Então, esses espíritos, o que acontece com eles? Com esses que estão sendo selecionados? Eles não terão mais a oportunidade de renascerem aqui no nosso planeta. Porque é uma bênção, né? E nós temos que aproveitar essa oportunidade que nós recebemos, né? Cada dia que nós temos a oportunidade de estarmos aqui no nosso planeta. Porque é uma oportunidade que o Senhor nos dá para o nosso crescimento espiritual, para nós melhorarmos e tudo mais, né? Então, esses espíritos, eles não terão mais a oportunidade de continuarem aqui. E na parábola, ele diz assim: os maus serão lançados na fornalha acesa. Bom, não existe o céu, como eu falei, que é um sentimento, né, para ser conquistado por nós, mas também não existe o inferno, como muita gente acredita, né? Então, isso não existe. Mas o que vai acontecer com estes espíritos que não terão mais a oportunidade de renascerem aqui? Esses espíritos serão encaminhados para outros mundos, porque a vida é eterna, né? Então, o espírito sempre continua existindo. Eles serão encaminhados para outros mundos, que são
ainda primitivos como a Terra um dia foi. Mundos bem atrasados, né? De acordo com aquilo que esses espíritos, que são muito inteligentes, precisam para o seu desenvolvimento. Porque eles são inteligentes, mas eles não têm praticamente nada de moral. Então, é uma nova oportunidade de crescimento espiritual que o Pai está concedendo a cada uma dessas criaturas, tá certo? Então, eles não estarão mais por aqui na Terra. E nesses mundos para onde eles irão, eles passarão por um sofrimento tão grande, por expiações tão grandes, expiações que têm a ver com o mal que eles praticaram. Então, são castigos, né? Um sofrimento regenerador, para que eles tenham a oportunidade de se regenerarem, né? E esse sofrimento tão grande está simbolizado nessa questão da fornalha acesa, porque é como se fosse um fogo dentro deles, entre aspas, um inferno dentro deles mesmos. Então, essa fornalha está simbolizando isso daí, não é? Mas isso é em seu benefício para que eles possam se redimir e não vão ficar lá eternamente, né? Depois de muito tempo, eles vão, com certeza, porque nenhum filho de Deus fica perdido, né? Em algum momento, estes espíritos, pouco a pouco, vão acabar se regenerando e terão a oportunidade de, assim como eles foram para um mundo bem atrasado, terão a oportunidade de retornar para um mundo melhor, não é? E eu quero, por isso que Jesus diz que lá haverá choro e ranger de dentes, né? Por causa do sofrimento que eles vão ter. Mas eu quero dizer que eu li uma vez uma mensagem de Bezerra de Menezes, mas eu não salvei essa mensagem, então não sei assim de muitos detalhes, mas eu lembro muito bem que Bezerra, inclusive, ele deu o ano em que isso estava acontecendo. E ele diz, a partir dessa data, não estão mais reencarnando na Terra os espíritos maus, os espíritos voltados ao mal, os espíritos atrasados, né? Então, eles não estão mais reencarnando. Mas existem encarnados ainda muitos espíritos assim, que ainda vão estar por aqui, tá certo? Talvez estejam vivendo a sua última reencarnação, porque aqui na Terra, bem entendido. Porque depois que eles partirem daqui, não voltarão mais, a não ser que eles mudem, não é verdade? Aí eles poderão mudar. E eu quero lembrar também uma mensagem que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, uma mensagem de Santo Agostinho. Ele tem várias mensagens nesse 3º capítulo, né? Uma mensagem que se chama Progressão dos Mundos, em que ele diz o seguinte, que quem pudesse seguir um mundo nas suas diversas fases de aperfeiçoamento, e isso é normal acontecer, isso também está acontecendo com a Terra, iria haver o grande adiantamento que a cada fase está acontecendo. Mas, ele diz, nós não podemos perceber isso numa geração. Quer dizer, por isso que esse adiantamento, né, está acontecendo e nós não percebemos. Nós só conseguimos perceber o mal que está acontecendo. Isso salta aos nossos olhos, não é? Mas, e nós... todo esse mal é constantemente divulgado e nós não enxergamos as pessoas que estão fazendo bem, né? Os pais de família que estão cuidando da sua família, né? Trabalhando muito, procurando fazer o bem, pais, mães, né? E tantas outras criaturas que estão devotadas ao bem, né? Tudo isso a gente quase que não enxerga, porque a gente só vê aquilo que a gente vê no noticiário o tempo todo. Então, parece que o mundo vai muito mal. Nesse sentido, vai, mas o mundo está progredindo, tá certo? E a gente reconhecendo que os espíritos maus não estão podendo voltar, obviamente que
a Terra está melhorando, tá certo? E vai chegar um momento, nós não podemos ver numa reencarnação da gente, mas vai chegar um momento, e não haverá de demorar muito, tá certo? Em que, porque assim que esses espíritos desencarnarem, não poderão voltar mais, então nós podemos deduzir, né, que vai demorar o tempo da vida deles, não é verdade? Então, o que acontece? Não haverá mais os maus espíritos, então a Terra já estará sendo um mundo muito diferente, um mundo muito melhor, graças a Deus, não é verdade? Ainda na mensagem de Santo Agostinho, ele faz um comentário muito interessante. Ele diz assim, que a Terra, quer dizer, quem acompanhar o desenvolvimento da Terra, pudesse acompanhar, né, como eu falei, ela estaria se desenvolvendo e numa reencarnação a gente não pode perceber, mas que a Terra, o que acontece, ela nos dá a oportunidade, né, assim, uma oportunidade melhor, né, sem dúvida nenhuma, mas para nós podermos participar, nós também temos que melhorar. Tá certo? Então, somente aqueles que melhorarem é que poderão realmente ter essa condição de ver a Terra como um mundo melhor. Então, ela está chamando a atenção da gente para a necessidade da nossa reforma íntima, porque nós falamos que nós queremos ver o mundo melhor, mas nós não fazemos a nossa parte, porque nós temos que melhorar. Nós não vamos melhorar um outro alguém. Nós não temos o poder de fazer isso, mas nós temos o poder de melhorarmos a nós mesmos, né? Então, a Terra chegou a um período de transformação, ela deixará, como eu disse, de ser um mundo de expiações e provas, passando a ser um mundo de regeneração. E perguntamos, ela será habitada por espíritos perfeitos? Não. Longe disso, né? A Terra está longe ainda de ser uma morada de espíritos perfeitos, mas com certeza ela será morada de espíritos melhores, né? Espíritos que já foram selecionados, né? Como já foi dito, espíritos voltados à prática do bem, não é? Espíritos interessados na sua própria melhoria íntima, espíritos que terão esse esforço constante, né? Porque o esclarecimento, né? A luz que nós entendemos através da mensagem de Jesus, né? E através também da doutrina, nos demonstra isso, a necessidade da nossa melhoria íntima, né? Então, a Terra, né, nessa próxima fase, ela será habitada por espíritos fraternos, por espíritos amorosos, por espíritos que se preocupam com o bem do próximo, porque provas ainda existirão, né? Não existirão, segundo eles nos informam, expiações, né? Expiações é esse sofrimento mais doloroso que é imposto àquela criatura que é rebelde, né, aos ensinamentos divinos. As provas são essas que nós já passamos todos os dias, né? Provas que muitas vezes são escolhidas por nós, e nós escolhemos aquilo que nós precisamos e que nós sentimos que nós temos condição de passar. Provas escolhidas quando está sendo preparada a nossa reencarnação. É todo mundo que escolhe? Não, às vezes o espírito não tem a condição dele participar dessa escolha, mas são os espíritos benfeitores que vão dar a cada um a prova que realmente ele tem a condição de passar, não é? E que ele tem condição de passar e que será em seu benefício, né? Então, isso daí é, assim, bastante importante, né? Quero lembrar que Jesus também disse, lá no Sermão das Bem-aventuranças, né, que uma das mensagens dele, ele disse, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque os mansos herdarão a terra. Ele está falando de uma seleção.
Ele está dizendo que os mansos herdarão a terra. Ele também está se referindo a este tempo que nós estamos vivendo. Os violentos não terão vez. Tá. Então, são as palavras de Jesus. Os mansos herdarão a terra. E Kardec, né? Vamos ver um pouco mais do que o Kardec nos diz. Então, onde esse assunto está muito bem desenvolvido é no livro A Gênese, né? No capítulo 18, que se chama Sinal dos Tempos. Esse livro, A Gênese, é um livro maravilhoso para a gente ler e refletir, não apenas uma vez. Precisa ler, depois de um tempinho precisa ler novamente, porque ele traz muitos ensinamentos importantes. Eu vou ler aqui um trechinho falando mais ou menos disso que eu acabei de dizer, né? Então, isso está no capítulo 18 do livro A Gênese. Então, Kardec diz assim: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados ou desencarnados, espíritos que somente ao bem se dediquem, né? Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica, né, dos que a habitam, a dos praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem. Estes não são mais dignos do planeta transformado, né? Então, eles serão excluídos, né? Porque senão eles ocasionariam perturbações e confusão, né? E ficaria muito difícil esse progresso do planeta. Então, para que eles não atrapalhem, eles serão excluídos, né? Serão substituídos por espíritos melhores, né? Para que reinem em seu seio, no seio aqui do planeta, né? A justiça, a paz e a fraternidade. E ele termina dizendo assim: a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Então, é isso. Existem criaturas muito boas aqui. Eu poderia até citar uns nomes, mas, meu Deus, né? Citar Chico Xavier, citar outros nomes maravilhosos que a gente, falando do Chico, a gente vai lembrar, né? Mas pessoas não famosas, né? Pessoas não famosas. Existe muita gente boa, como eu já disse também, né? Também existem os maus, por isso que ele diz que se confundem elementos das duas gerações, né? Então, no mundo de regeneração, nós não teremos mais essas expiações, que é um sofrimento intenso, né? Mas teremos provações, né? Que são as dificuldades da vida, que têm como objetivo o nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento espiritual, não é? Então, nós não podemos reclamar dessas dificuldades, mas temos que nos esforçar para vencê-las, né? Vencendo a nós mesmos, né? Nós temos que vencer a nós mesmos. Então, amigos queridos, né? Esta parábola, assim como os ensinamentos de Kardec, seja no livro A Gênese, seja no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nos demonstram claramente a nossa necessidade de melhorarmos, né? Nós temos que nos melhorarmos, porque nós gostamos de criticar os outros, é uma verdade. Então, esse costume é um costume que nós temos que perder. Nós temos que olhar para nós, olhar as nossas imperfeições e procurarmos fazer aquilo que a doutrina espírita deixa bem claro, que é a nossa própria reforma íntima, né? Esse é o grande esforço que vale a pena nós fazermos, aproveitando cada dia, cada momento desta nossa abençoada reencarnação, né? E nós não podemos reclamar dela, temos que agradecer, porque existe uma razão para nós estarmos aqui. Mas eu também quero dizer que ninguém tenha receio, ninguém tenha medo, né?
porque já houve um tempo em que, comentando esse assunto, eu percebi que, às vezes, as pessoas ficavam com medo. Nossa, o que vai acontecer comigo, né? Então, ninguém precisa ter medo de nada, ninguém precisa ter receio de nada, né? Nós não precisamos estar purificados, né, para dentro de um tempo breve. Não, não é isso. É o nosso caminhar constante que vai nos levar a isso. Nós temos que ter o esforço de nos tornarmos melhores. Nós vamos errar? Vamos, nós erramos, nós somos ainda tão imperfeitos, mas quando a gente erra, o que a gente tem que pensar? Puxa, eu fiz tal coisa, eu não deveria ter feito. Eu vou ficar mais atenta para ver se eu não erro mais, né? Então, essa deve ser a nossa preocupação. Não precisamos ter receio, não precisamos ter medo, mas precisamos ter o nosso esforço constante. A Terra sempre foi e continua sendo para nós essa grande e maravilhosa escola, né, para conquistarmos o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, o que nós precisamos? Ser fraternos, né? Ser amorosos. Precisamos de um esforço muito grande para aprendermos a amar o nosso próximo, seja ele quem for. Porque nós amamos os nossos amigos, os nossos familiares, mas nós não nos importamos com outras pessoas que cruzam o nosso caminho e que são o nosso próximo. Embora o nosso próximo mais próximo é aquele que está dentro do nosso lar. A doutrina deixa isso bem claro, né? Então, nós precisamos aprender a amar o nosso próximo. Isso quer dizer também que nós precisamos ter assim esse sentimento de amor, né? Ser fraternos, como eu falei. Precisamos também ter mais paciência, né? Ter mais tolerância. Precisamos perdoar as ofensas, né? Porque quem aprende a perdoar o próximo está causando um benefício muito grande para si mesmo, porque o próximo pode ser que não aproveite, né? Mas aí o problema é dele. Mas nós precisamos perdoar, porque isso vai nos sentir melhores, isso vai tirar um peso de cima de nós. Então, nós precisamos aprender a perdoar o nosso próximo para sermos mais felizes, né? E eu quero recordar, já finalizando a palestra, eu quero recordar que Jesus disse o quê? Que Ele estaria sempre conosco, não é? Ele estaria sempre conosco. Então, e Ele está conosco, mas será que nós estamos com Ele, né? Cada vez que nós não vigiamos, nós estamos nos afastando, né, da sua influência, né? Ele nos envolve nessa influência de luz, nas suas bênçãos, constantemente, todos os dias de nossas vidas, né? Mas dependendo do nosso comportamento, nós estamos, eu vou dizer assim, fechados para essa influência. Nós não deixamos que essa sua luz, que essa sua bênção nos envolva. Então, nós precisamos ter o cuidado, né, de fazermos as nossas orações, né, de fazermos o bem que estiver ao nosso alcance e de caminharmos sempre no sentido, né, de chegarmos até Jesus, porque Ele está conosco, mas nós também precisamos chegar até Ele. E eu vou terminar com as palavras de Jesus, que Ele disse assim: e eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco eternamente. Tenhamos fé, tenhamos confiança, tenhamos resignação ante as provas da vida, porque jamais estaremos sozinhos. E que Deus nos abençoe. Muito bom. Como eu disse no início, né? A palestra é uma oportunidade de entendermos os ensinamentos do nosso mestre, ensinamentos diversos, mas uma palestra falada sobre uma
parábola ou um sentido figurado de que Jesus se utilizou muitas vezes para a sua época, é muito prazerosa e elucidativa. Nós temos condição de entender as suas palavras, nós temos condição de raciocinar e desenvolver, como a Leonilda disse no início, os seus ensinamentos. E com certeza Jesus está sempre entre nós, isso não podemos esquecer. E nós agradecemos muito, Leonilda, pela sua presença, agradecemos novamente. E eu não falei no início, a Leonilda, ela é palestrante, uma ótima palestrante, expositora e escritora espírita. E ao final agora da palestra, estava terminando, nós sorteamos um dos seus livros que ela nos trouxe para presentear a um ouvinte. E a sorteada foi a Maria Alice Borsari. O livro é este daqui, Importantes Reflexões. Esperamos, Maria, que você faça um bom uso do livro e que seja muito prazerosa essa leitura, tá? E convidamos a todos para continuarem participando, preenchendo o formulário no site, que sempre estamos presenteando aos nossos ouvintes. Até mais, muito obrigado. A Rádio Fraternal agradece e espera sempre contar com a sua presença. Muito obrigada. Eu é que tenho que agradecer por essa oportunidade maravilhosa que vocês estão nos dando aqui. Muito obrigada mesmo. Que o Senhor nos abençoe, que esta amiga que ganhou o livro, que ela possa aproveitar bastante. E aproveito para dizer, né, que este livro, ele nos traz também ensinamentos, não do jeito que eu falei, mas ensinamentos sobre essa transição planetária, sobre esse momento que está acontecendo. Então, tem muitas informações, né, que ajudam a nós compreendermos melhor tudo o que está acontecendo. E eu agradeço de coração, viu? Muito obrigada mesmo.